E aí galera, tudo beleza? Natanael falando com vocês aqui mais uma vez. Você está no Matemática ao Cubo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau. Uma matéria bem tranquila aí de matemática que a gente não vai ter muita dificuldade, vocês vão ver que é bem facinho, certo? Então vem comigo galera. Bem galera, então vamos lá. Começando. Primeira coisa, definindo a equação do segundo grau. O que é uma equação? Uma equação é toda expressão que tem uma igualdade. Tem uma igualdade, a gente já sabe que é uma equação. E o que faz ela ser do segundo grau? Perceba aqui, ó, toda equação do segundo grau ela tem esse formato. Ax² mais bx mais c igual a zero. Uma igualdade aqui, certo? Esse x aqui elevado ao quadrado que determina se a equação é do segundo grau. Ela se torna do segundo grau porque é o maior grau do expoente. Nesse caso é 2. Se o maior grau fosse 3, seria a equação do terceiro grau. Se fosse 4, seria do quarto grau. E esse A, esse B e esse C aqui, ó, são coeficientes, certo? Então temos aqui A, B, C coeficientes, x e y são as nossas incógnitas. O coeficiente A é sempre aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é sempre aquele que acompanha o x. E o coeficiente C é sempre aquele que não tem letra nenhuma acompanhando ele, certo? É importante a gente saber identificar cada coeficiente para a gente poder calcular com maior facilidade nossa equação do segundo grau, certo? Então temos aqui ó, alguns exemplos de equações do segundo grau e vamos definir aqui os coeficientes de cada uma, certo? Ó, primeiro vamos definir o coeficiente A. A não é aquele que acompanha o x ao quadrado? Nesse caso é o 2, certo? B. B é aquele que acompanha o x, nesse caso 4. E o C é aquele que está sozinho, nesse caso, menos 8. Percebam que ó, esta equação aqui ó, ela tem todos os coeficientes com seus valores, certo? Tranquilo. Vamos nesse daqui agora, definindo o coeficiente A. A, nesse caso, é menos 1, porque sempre quando a letra não está acompanhada de número nenhum, a gente sabe que é o 1. E é menos 1 por causa do negativo aqui na frente. Menos 1. Aqui, o B, que acompanha o x, é o menos 2. E o C é aquele que está sozinho, que é o nosso 3. Certo? Também tem todos os valores de coeficientes. Então, a gente já sabe que essa daqui é uma equação completa. Toda equação que tem todos os coeficientes, a gente sabe que ela é completa. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Essa daqui, ela tem o valor de A. Quem é A? A é quem acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, 3. E o B? B é aquele cara que acompanha o x. Nesse caso, menos 4. Você está vendo algum C aqui? Algum valor em que está sozinho, sem acompanhamento de letra nenhuma? Não, né? Então, nesse caso, a gente fala que o C é igual a zero. Então, a gente fala que esta equação ela é incompleta em C, certo? Porque o C é igual a zero. Aqui, a gente consegue definir o A também. A, aqui, ó, é igual a 1. O B, tem algum número acompanhando o x aqui? Não tem, né? Só tem o x ao quadrado e aquele que não tem x. Então, a gente fala que o B aqui ó, é zero. E o C é o nosso 2. É aquele que não tem letra nenhuma acompanhando ele. Esta é uma equação incompleta no coeficiente B. Certo? Então, quando a gente tem todos os coeficientes aqui, a gente tem uma equação completa. Quando a gente tem faltando algum coeficiente, a gente tem uma equação incompleta. A gente fala que o coeficiente é igual a zero. Ah, professor, por que o A não pode ser igual a zero? A não pode ser igual a zero, por quê? Se o A for igual a zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, que vai dar zero. Então, vai eliminar esse x ao quadrado, vai fazer com que essa equação seja do primeiro grau. Certo? Então, o A tem sempre que ser diferente de zero. Certo? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe identificar os coeficientes sem problema, a gente vai ver agora como que a gente calcula a raiz de uma equação do segundo grau. O que é uma raiz de uma equação do segundo grau? Raiz é todo valor de x que faz com que a equação seja igual a zero. Uma equação não é uma igualdade?
O lance da equação é sempre você balancear a igualdade. Você deixar o que está antes da igualdade igual ao que está depois. E a nossa equação de segundo grau ela vai sempre ser igualada a zero. Então, você tem que deixar o que está antes da igualdade igual a zero. Então, você tem que descobrir o valor de x que faz esta equação ser igual a zero. Esse valor de x é a nossa raiz, certo? Falou de raiz, você já sabe que é o valor de x, certo? Raiz x. E até que combina, né? Então, beleza. Eu vou descobrir como que eu calculo a raiz de uma equação. Eu vou começar a explicar para vocês em uma equação incompleta, tá? Depois a gente passa para a completa. Vocês vão ver que a incompleta ela tem meios diferentes de você calcular. Primeiro, percebam que essa equação ela é uma equação incompleta. A gente tem aqui o coeficiente A, que é igual a 1. Temos o coeficiente B, que é igual a menos 7. E o coeficiente C, que é igual a 0. Então, esta equação ela é incompleta em C. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que a equação for incompleta em C, para você achar as raízes dela é bem fácil. Você pega e bota fator comum em evidência aqui. Quem é o fator comum? Quem se repete aqui e se repete aqui? É o x, não é? Então, a gente bota aqui, x em evidência. Certo? X ao quadrado. Eu tirei o x, sobrou quem? X. Menos 7x. Eu tirei o x, sobrou menos 7. Vocês podem ver, se a gente fizer o inverso aqui, multiplicar, vai dar a mesma coisa aqui, não é? Então, temos aqui, fator comum em evidência. Nesse caso, é bem simples. Você pega quem está fora da igualdade, x igual a 0. Certo? Aí você pega depois quem está dentro da igualdade, x menos 7, e também igual a 0. Toda a equação do segundo grau ela vai ter duas raízes, certo? Por ela ser do segundo grau. Se ela fosse do terceiro grau, ela ia ter 3 raízes. Se ela fosse do quarto grau, ela ia ter 4 raízes e assim vai embora. Do primeiro grau só tem uma raiz. Então, aqui a gente tem que definir os valores de x que faz a equação ser igual a 0. Certo? Então, nesse caso, temos duas. O primeiro deles aqui, vou chamar de x', é o zero, automaticamente. É aquele que está fora da igualdade igualada a zero. Certo? O segundo aqui, é só você resolver essa equaçãozinha bem fácil. Você isola o x. X é igual a 7, que estava negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Tranquilo, né? Definimos então aqui o outro, x duas linhas, vou chamar aqui o 7. Percebam que, se eu chegar nessa equação e substituir aqui, por exemplo, vou substituir primeiro 0. Vai ficar 0 ao quadrado, 0. 7 vezes 0, 0. Vai ficar 0 menos 0, que dá 0. Então, o 0 é uma das raízes dessa equação. Faz ela ser igual a 0. A outra aqui é o 7. Se eu substituir aqui, vai ficar assim. 7 ao quadrado menos 7 que multiplica 7. Concorda? Isso tem que dar 0. 7 ao quadrado vai dar 49. Menos 7 vezes 7, também 49. Certo? Então, 49 menos 49, 0. Tranquilo, descobrimos então que o 7 e o 0 são raízes desta equação. Certo? Mais um exemplozinho aqui agora, para a gente. Fator comum em evidência. Continua sendo o nosso x, não é? Então, vamos lá. X como fator comum. Tirei o x aqui, tinha x ao quadrado, ficou menos 5x. Certo? Mais 12, tirei o x, ficou só o 12. Certo? Igual a 0. Se eu aplicar o produto inverso agora novamente, vocês vão ver que vai dar o que está em cima aqui, correto? Mesmo processo, pega quem está fora da igualdade, nesse caso x, iguala a 0. Depois pega quem está depois da igualdade, quem está dentro do parênteses, menos 5x mais 12, e também iguala a 0. Certo? Bem tranquilo, né? A gente já sabe que a primeira raiz aqui é 0. A segunda raiz é bem simples. Você isola o x. Vai ficar assim, menos 5x é igual. Esse 12 que estava positivo passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 12. Certo? Agora, eu vou multiplicar por menos 1 para eu tirar esse menos aqui da frente, correto? Então, vai ficar menos 5x vezes menos 1, 5x. Menos 12 vezes 1, 12.
Então, agora esse 5 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, você vai ter aqui, ó, 12 sobre 5 é a nossa raiz. Se você quiser em casa, você pode até substituir esse 12 sobre 5 aqui, você vai ver que vai dar 0 também. Bem tranquilo, né? Achei as duas raízes da equação. Vamos dar uma olhadinha agora numa outra situação. Vocês podem ver aqui, ó, que agora a gente tem equações incompletas em B e não mais em C, como anteriormente. Então, aqui ó, você tem o A sendo igual a menos 3, certo? Você tem o B sendo igual a 0 e você tem o C aqui ó, sendo igual a 27. Incompleta em B. Para você calcular ela é mais simples que o primeiro caso. Ó, aqui só temos uma incógnita, só o x ao quadrado. Então, é só você isolar ele. Vai ficar assim, ó, menos 3x ao quadrado mais 27, que é igual a 0. Isola o x, menos 3x ao quadrado, certo? O 27, que está positivo, vai passar para o outro lado negativo, menos 27. Agora, esse 3 aqui, ó, ele está negativo, correto? Vamos deixar ele positivo? Multiplique por menos 1. Multiplicando vai ficar assim. 3x ao quadrado, que é igual 27, que estava negativo, vai ficar positivo. Esse 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. Então, você vai ter x ao quadrado é igual a 27 por 3, aqui a gente sabe que dá 9, não é? Esse 2, que é expoente do x, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 9, certo? Toda vez que você tem uma equação do segundo grau, que você tem essa situação, ó, x ao quadrado é igual a 9, que você passar para o outro lado raiz, aqui ó, vai ficar na frente o resultado sempre mais ou menos. Como assim mais ou menos? Dá uma olhada. Qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9, então a gente tem aqui, ó, que é 3. Então, pode ficar mais ou menos 3. Professor, por que mais ou menos 3? Dá uma olhadinha aqui. Ó, fazer aqui um puxadinho aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. Temos aqui ó, mais ou menos 3. Por quê? Se você chegar nessa situação, x ao quadrado é igual a 9, se você pegar e substituir aqui ó, por 3, 3 ao quadrado é igual a 9, não é? Ou se você substituir aqui ó, por menos 3, menos 3 ao quadrado também é 9, certo? Por quê? Aqui ó, o menos que está aqui, ele vai ser também elevado ao quadrado, que vai fazer com que dê 9. Tranquilo? Então, sempre que você tiver essa situação, vai ser mais ou menos 9. Mais ou menos 3, perdão. Então, você já sabe que uma raiz é 3 e a outra raiz, aqui, ó, menos 3. Então, menos 3 e mais 3 vale. Então, temos aqui duas raízes distintas. Certo? Mesmo processo aqui, ó. Vamos fazer de novo. Isolando novamente o 4x. 4x ao quadrado, certo? Menos 64 vai passar para o outro lado, mais 64. Tranquilo? E agora, ó, pego esse 4 e passo para cá dividindo. Vai ter assim, ó, x ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. Bom, 64 por 4, a gente vai ter aqui ó, 16. Então, você tem x ao quadrado é igual a 16, certo? Esse 2 passa para o outro lado como raiz, lembra? Ó, mais ou menos, porque a gente pode colocar tanto valor positivo quanto negativo aqui. Então, raiz de 16. Raiz quadrada de 16, temos que x aqui é igual a mais ou menos 4, certo? Temos, então, duas raízes. X' igual a 4, x duas linhas igual a menos 4. Fácil, né? Muito tranquilo isso daqui. Não tem erro, não tem dúvida nenhuma. Tranquilo? Bem, dando continuidade aí, galera, agora a gente já viu como se calcula as raízes de uma equação do segundo grau incompleta, tanto em B quanto em C. Agora vamos ver como se calcula a raiz de uma equação do segundo grau completa, certo? Com todos os seus coeficientes. E para a gente calcular a equação do segundo grau completa, a gente vai usar essa querida fórmula aqui, ó, que é a nossa fórmula de Bhaskara, certo?
Essa fórmula de Bhaskara ela é bem importante. A gente usa ela para calcular as equações do segundo grau, para a gente achar as raízes dela quando ela está completa. Ah, professor, eu posso aplicar essa fórmula de Bhaskara quando as raízes estão incompletas? Quando a equação está incompleta? Pode calcular com a equação incompleta também. Só que você viu que tem outros meios mais simples. Então, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara apenas naquelas equações completas, certo? E o que a gente... Como que é essa fórmula? Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. A gente tem aqui ó, menos b, certo? B é o coeficiente b. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O que é esse delta? O delta é o discriminante, certo? Esse discriminante ele é muito importante para a gente, certo? Mais para frente a gente vai definir esse discriminante. Qual é a relação dele com as raízes da equação do segundo grau, certo? Mas a gente tem o discriminante sendo o quê? B ao quadrado, coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes a, que é o coeficiente a, vezes c, que é o coeficiente c. Certo? E tudo isso, depois que você achar o delta, você joga ele dentro da raiz e divide por 2 vezes o coeficiente a. Bem tranquila a fórmula de Bhaskara, para a gente trabalhar, não tem erro, é só substituir. Agora que a gente já sabe definir os coeficientes sem problema, vocês vão ver que aplicar Bhaskara é muito fácil. Certo? Então vem comigo aqui. Ó. Se você tem aqui, ó, esta equação do segundo grau, como que a gente pode aplicar aqui? Primeira coisa, define os coeficientes. Quem é o A aqui? A é 1. Quem é B aqui? B, menos 8. Quem é C? C aqui é 12. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Dá uma olhadinha aqui comigo. Agora que eu já defini os coeficientes, é bem fácil aplicar em Bhaskara. Por que eu separei aqui o delta da fórmula de Bhaskara aqui inicial? Porque a gente pode calcular primeiro o delta. Dá uma olhadinha aqui. Vou calcular o delta primeiro. Ó, delta é igual a coeficiente b, que é o menos 8, elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? O coeficiente a é 1, correto? Que multiplica o coeficiente c. Quem é o coeficiente c? 12. Então, aqui ó, você tem delta, que é igual a 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, temos aqui ó, 64. Por que não negativo, professor? Porque esse menos também está sendo elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 12 vai dar menos 48. Certo? Menos 48. Então, temos aqui ó, delta, que é igual a 64 menos 48. Isso daqui vai dar 16. Certo? Então, temos o delta, o discriminante, certo? Definido como 16. Agora que você já sabe o valor dele, é só você jogar aqui dentro da raiz. Ó. Vai ficar assim, menos b, esse menos é da fórmula, então a gente repete ele aqui, certo? Menos b. Quem é o b? O b não é o menos 8, então vai ficar assim, ó, menos 8, certo? Mais ou menos raiz quadrada do nosso delta. Nosso delta que a gente encontrou foi o 16, né? Tudo isso sobre 2, que multiplica a, o nosso a que a gente já viu aqui, é o 1. Certo? Então, vamos lá. Menos com menos aqui, ó, vai dar mais, vocês concordam? Então, vai ficar aqui, ó, mais 8. Certo? Mais 8. Raiz quadrada de 16 é o 4. Certo? 2 vezes 1 é 2. Bem fácil, né? Agora, como tem mais ou menos aqui, você tem que aplicar as duas relações. Primeiro, 8 mais 4 dividido por 2. Depois você faz 8, vou fazer o 8 mais bonito aqui, 8 menos 4 dividido por 2. Ó, 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então, temos aqui x', certo? E aqui x duas linhas. Achou as duas raízes da equação. Se você quiser saber se você está certo ou não, é só você substituir esse 6 e esse 2 aqui nos valores de x. Né? Primeiro você substitui o 6, 6 aqui e 6 aqui, e você vê se vai dar zero. E depois você substitui 2. Bem tranquilo, né? Muito
muito fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um exemplo. Ó. Aqui, ó, agora a gente tem esta equação do segundo grau, certo? Esta equação. Dá uma olhadinha aqui. Ó, vou determinar o valor de A. A, nesse caso aqui, é igual a 1, certo? Vou determinar agora o valor de B. O B aqui, ó, é igual a menos 4, certo? Vou determinar agora o valor de C. C aqui, ó, é igual a 4 positivo, certo? Agora eu vou aplicar o Bhaskara. Bem fácil. Vamos lá. Primeiro calculo delta, certo? Ó, B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 da fórmula, que multiplica aqui, ó, o A, que é o 1, que multiplica o C, que é o 4. Então, você vai ter aqui, ó, delta sendo igual a menos 4 ao quadrado, 16, certo? Menos 4 vezes o 4 também vai dar 16. Então, você tem 16 menos 16. Isso daqui faz com que você tenha um delta igual a zero. Ah, professor, mas o delta pode ser zero. O delta pode ser zero. Eu tenho raiz de zero. A raiz quadrada de zero é zero, certo? Então, eu posso substituir na fórmula. Então, eu vou substituir aqui em cima. Aqui, ó. Vai ficar assim, menos b, que é o nosso b, não é o menos 4. Então, ó, menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Nosso delta a gente encontrou foi zero. Tudo isso sobre 2, que multiplica A, que naquele caso ele é 1. Certo? Bem tranquilo. Agora você tem o que aqui? Ó? Deixa eu só separar isso aqui. Ó. Você tem menos com menos aqui do 4 vai dar mais ou menos, raiz quadrada de zero, que é zero, certo? E aqui você tem 2 vezes 1, que é 2. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Vou ter que usar o mais ou menos, não é? Vai ficar assim, 4 mais 0 dividido por 2. Depois você vai ter 4 menos 0 dividido por 2. Ó, agora, calculando aqui ó, o x', você tem 4 mais 0 é 4, dividido por 2, 2. Agora, calculando aqui ó, o x duas linhas, ó, 4 menos 0 é 4, dividido por 2, também 2. Então, você achou duas raízes iguais, certo? Tranquilo. Mas, professor, olha, anterior que a gente calculou aqui, ó, a gente achou duas raízes diferentes. E depois que a gente calculou, a gente achou aqui ó, duas raízes iguais. Por que isso acontece? Dá uma olhadinha aqui. Lembra do nosso delta, do nosso discriminante? Ele é muito importante para a gente. Ele vai definir para a gente como que é a raiz, como que vão ser as raízes da equação do segundo grau. Por isso que eu gosto de fazer ele separado. Ó, dá uma olhadinha. Se o delta aqui ó, for um número positivo, maior do que zero, o primeiro caso, delta, um número maior do que zero. Então, você vai ter duas raízes diferentes. Como assim duas raízes diferentes? Ó, você não teve aqui, ó, no primeiro exemplo, o delta maior do que zero? 16. Não foi? Então, você teve duas raízes diferentes. Você teve aqui ó, a raiz que é o 6 e a outra raiz que é o 2. Duas raízes diferentes. Certo? Agora, dá uma olhada aqui. Ó. Segundo exemplo. Se o delta for igual a zero, delta igual a zero, você possui dois valores reais, ou seja, duas raízes reais. Dá uma olhada aqui no segundo exemplo. Qual foi o delta que a gente encontrou? A gente não encontrou o delta igual a zero aqui? Não foi? Então, a gente não fez com que a gente tivesse aqui ó, duas raízes iguais? Ó, duas raízes iguais. Então, quando delta for igual a zero, você já sabe que as duas raízes vão ser iguais. Certo? E agora, para finalizar aqui, ó, último exemplo. Quando delta é menor que zero, você não possui raiz. Por que não possui raiz? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Vou calcular aqui o delta dele. Lembrando que delta é, ó, fazer ele aqui do lado, b ao quadrado menos 4ac. Vou pegar esse último exemplo, o terceiro caso, delta menor que zero. Vai ficar assim. Quem é o b? b não é o menos 5? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos
4 que multiplica A. Quem é A? A não é 1? Isso. E aqui, ó, mais 8. Vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 1 vezes 8. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, 25, certo? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, quanto que dá 4 vezes 8? A gente já sabe aqui, ó, sem problema nenhum, que 4 vezes 8 é 32, certo? 4 vezes 8 sendo 32, você vai ter o que aqui agora? 25 menos 32. 25 menos 32, a gente sabe que dá aqui, ó, menos 7. Dá um valor negativo. Tá vendo? Raiz negativa. Aqui, ó, o delta negativo. E aí, quando você for jogar na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a, vai dar aqui, ó, uma raiz negativa. Você não tem raiz quadrada de número negativo. Então, faz com que não exista valor de x, que é raiz desta equação do segundo grau, certo? Então, toda vez que você tiver a raiz negativa, você não consegue calcular o final dela. Então, aí você para por aí a equação e você fala que não existe raiz real para esta equação. Tranquilo? Muito fácil, né? Molezinha, chupetinha, a equação do segundo grau, tudo que você precisa de mais importante está aí, certo? Então agora é só praticar. Temos aqui ó, o primeiro caso, o segundo caso, com 2 exemplos para vocês que vocês podem fazer em casa. Já vou adiantar para vocês aqui, ó. A raiz desse daqui vai ser 2, que é o x', e x duas linhas, sendo igual a menos 4, certo? Procura aí ver se você consegue encontrar. Nesse caso aqui, ó, você vai ter as duas raízes, certo? X' e x duas linhas sendo igual a 7, certo? Faz aí em casa, tenta fazer, que você vai ver que você vai conseguir sem dificuldade nenhuma, certo? Bem, galera, essa foi nossa aulinha de equação do segundo grau, bem facinho. Agora você já está dominando a equação do segundo grau. Se você gostou, você já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você receber novas aulas aí. Não se esquece de compartilhar com seus amigos, com a galera toda da escola. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.